Paz do Senhor, povo de Deus, ótima noite a todos, ótima manhã, na verdade, né? Já estamos na quinta-feira, já estamos no primeiro dia, né, do seguinte mês que nós entramos decorrente neste momento. E estamos aqui para ligar o nosso jejum a Deus, o jejum dos 40 dias, a qual o Senhor me tocou para fazer esse propósito, né? Falando com vocês, o seu irmão em Cristo, missionário Ismael Figueiredo. Quero lembrar a todos que neste exato momento vamos entrar num propósito sincero, glorioso e poderoso com Deus, que é o propósito do jejum. O jejum dos 40 dias em consagração ao Senhor. E nós vamos ligar o jejum nessa madrugada. E Jesus mesmo foi quem deu ênfase ao jejum. A Bíblia diz que Jesus deixou escrito que esta casta de demônio, ou seja, há variedades de demônios, há linhas de demônios, há algumas origens de demônios que elas não são expelidas por coisa alguma, não sendo com oração e com jejum. É necessário, meu amado irmão, a igreja, o povo de Deus, jejuar. Jesus declara nessa palavra que há tipos, há espécies de demônios que não são expulsos somente com palavras bonitas. Não são expulsos fazendo cursos teológicos. Não são expulsos através de credenciais de pastores, através de uma Bíblia grande, bonita, através de roupas bonitas e caríssimas. Há demônios que são expulsos somente quando a igreja, quando o povo de Deus entra na oração e no jejum. E nós sabemos que a Bíblia declara algumas formas de jejuar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus Cristo foi quem jejuou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, tudo nos leva a crer que o jejum é especificamente para ser tentado por Satanás. O jejum verdadeiro é aquele jejum que provoca o inferno, que provoca o diabo. Pasme você, senhores e senhoras, e não pense que você vai jejuar, você vai entrar em propósito de jejum a Deus, que o diabo não vai levantar, que ele vai levantar. Satanás, ele vai oferecer pratos, vai oferecer coisas para você quebrar o teu jejum, para levar você à fraqueza espiritual, para levar você ao fracasso, para te tentar a sua fé. Foi isso que Satanás fez com o próprio Jesus no deserto. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e a Bíblia declara dizendo que Jesus teve fome. Então isso é um ponto, é um tópico de uma fraqueza, porque o jejum, ele amortece a sua carne. Ele quebra a carne. É necessário o jejum quebrar a carne. É claro que você, dependendo a quantidade de horário que você apresentar o teu jejum, você vai ter algumas consequências, o seu organismo vai ter algumas consequências. E uma delas são
dores de cabeça, fraqueza no seu organismo, no seu corpo. As suas pernas vão começar a ficar bambas, porque o seu corpo vai debilitar, essa matéria vai debilitar. Mas o espírito vai se fortificar. O espírito vai se fortalecer. Então é necessário, meu amado irmão, minha amada irmã, olharmos para a Bíblia, a maneira, a forma que foram feitos os jejuns. Jesus foi tentado por Satanás, e uma das tentações que o diabo provocou em Jesus, Satanás levou Jesus a ser tentado pela fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Olha onde Satanás entrou. Naquela fraqueza debilitada do seu corpo, porque o jejum verdadeiro, a palavra jejum nós sabemos que já significa abster-se de toda a alimentação, ou abster-se da alimentação. Então a Bíblia diz que Satanás diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Jesus, com toda a sabedoria e com toda a palavra de poder, disse: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que uma rainha por nome de Esther, ela levanta um propósito de jejuar a Deus, o jejum total. Juntamente com toda aquela nação, ela jejua por 3 dias e 3 noites. E Deus responde o seu jejum. A Bíblia diz que Elias, Moisés, jejuaram a Deus. Foram homens de jejum. E eu nunca vi pela Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, um homem, uma mulher, que jejua e tem uma batalha perdida. Ou teve uma batalha perdida. É necessário a igreja jejuar. Será que estamos jejuando, irmãos? Será que Satanás pode olhar para esta geração, para esta igreja, e ter medo, ter respeito de um povo que jejua? Como está sendo a nossa vida com Deus? Será que estamos tirando um período de jejum a Deus? Hoje mesmo é um feriado. Você que não vai trabalhar, você pode prolongar o teu jejum. Você pode colocar o teu jejum e prolongar o teu jejum até mais tarde. Faça o teu jejum conforme Deus lhe ordena fazer. A Bíblia diz que estima-se que Jesus fez o jejum de 40 dias e 40 noites, e estima-se que Jesus tomou líquido, ou seja, ele bebeu água. A Bíblia diz que ele teve fome, mas ele não teve sede. Então estima-se que Jesus tomou água. É necessário você jejuar. O jejum nos dá poder. O jejum nos dá força espiritual. O jejum nos traz revestimento de Deus na nossa alma. Você quer revestir do Espírito Santo? Você quer sentir a força do Espírito Santo na sua vida? Você quer ser revestido de poder? Jejue. Vá para a oração. E deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Todos os jejuns bíblicos tiveram um propósito. Ninguém nunca apresentou um jejum porque vai jejuar, porque tem que jejuar. Não, o jejum tem um propósito. O jejum tem uma razão. O jejum exige um propósito. Ninguém vai jejuar porque quer jejuar. Alguém jejua porque tem um propósito. Qual é o seu propósito?
Porta de emprego? Casamento? Qual é o seu propósito? Vida espiritual abundante? Qual é o seu propósito? Projeto de uma nova residência? Qual é o seu propósito? Qual a finalidade desse jejum? Qual a finalidade desta oração? A Bíblia diz que existe um jovem, que a Bíblia traz o título como jovem lunático. Era um jovem oprimido. Era um jovem terrivelmente endemoniado. A Bíblia diz que o pai deste moço passa terríveis revélias com ele. Satanás atormenta esse jovem e o pai tem que tirá-lo da frente de um fogo. O pai tem que tirá-lo de água para não morrer afogado. Porque a missão do diabo é essa, é matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o pai deste jovem leva o moço até os discípulos de Jesus. O diabo desespera e os discípulos não conseguem expulsar esse demônio. Olha que ponto chega aquele que não jejua. A Bíblia diz que quando Jesus soube que os discípulos não conseguiam expulsar aquele demônio, Jesus diz: até quando sofrerei, geração incrédula? Não sabeis vós que esta casta era uma linhagem de demônios, era uma especialidade de demônios, era uma gama de demônios. Não sabeis vós que esta casta de demônios não sai por coisa alguma, a não sendo com oração e com jejum? Eles queriam expulsar aquele demônio por palavras bonitas. Eles queriam expulsar aquele demônio só através do nome de Jesus, sem ter uma vida de renúncia, sem ter um propósito, sem ter um sacrifício. O que é jejuar para você? Jejuar é sacrificar, é mortificar a carne e fortalecer o espírito. Jejuar é expor as coisas malignas, as coisas da carne para fora e ser renovado por dentro, ser transformado por dentro, ser cheio do Espírito Santo. Seja um crente de oração, seja um crente de jejum, seja um crente de santidade. Deus quer te dar poder através desse jejum. A sua mensagem vai mudar. O seu louvor vai mudar. A sua mensagem vai se transformar numa mensagem de libertação. Sua pregação não vai ser mais uma pregação vazia. Quando você pegar o microfone para pregar, quando você pegar o microfone para louvar a Deus, os paralíticos vão andar, cegos vão enxergar, mudos vão falar, surdos vão ouvir, demônios vão cair por terra. Através desse jejum, através desta oração. Tira um tempo para jejuar, para pagar um preço diante da presença do Senhor. Deus vai te usar com poder e autoridade. Jejue. Jejue o jejum total. Jejue o jejum com líquido. Jejue o jejum de Daniel, 21 dias. Mas jejue. Entre nessa guerra. Entre nesta batalha. Porque você não está entrando sozinho. Deus vai pelejar com você. Tá bem, meu amado irmão? Minha amada irmã? Que Deus em Cristo vos abençoe. E você que queira fazer parte desse propósito de jejum de 40 dias, entre conosco nesse jejum. Seja tocado pelo Espírito Santo, abençoado, renovado, fortalecido na fé. Você vai contar a bênção, vai contar o que Deus fez através desse primeiro dia
através desses 40 dias desse jejum, que Deus vai transformar, Deus vai libertar, Deus vai curar. Deus vai operar milagres estupendos através da tua fé, do teu jejum, da tua consagração, da tua oração, da tua reverência na presença do Espírito Santo. Entre nesse propósito conosco. Jejue ao Senhor. A tua bênção já chegou. A tua vitória já chegou através desse jejum. Que Deus em Cristo vos abençoe. E que a sua fé seja aumentada através desse jejum. Vamos entrar em oração agora, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Alô com vocês, o seu irmão em Cristo, missionário Ismael Figueiredo. Deus abençoe a todos.